Olá, como vão? Espero que todos bem. Hoje nós estamos aqui virtualmente para falar um pouco do Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos a nossa fala, como de costume, nós vamos fazer uma prece. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele nos envolva a todos. Que essa fala de hoje possa ser útil a todos nós, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E que Jesus nos abençoe a todos. E em nome dele, nós vamos começar a nossa exposição. Então, o nosso tema de hoje é Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, antes de a gente começar a nossa fala, nós vamos ler alguns trechinhos aqui do Novo Testamento, para a gente começar a fala, para a gente entender melhor. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Mateus, no capítulo 7, versículo de 15 a 20. Então, nesses versículos que acabamos de ler, nós vemos aí a sabedoria de Jesus. Então, ele usa os elementos da natureza para nos trazer lições de vida. Quem não conhece uma árvore? Quem não conhece os frutos? As pessoas do tempo de Jesus conheciam. Crianças, adultos, velhos conheciam árvores, frutos. As pessoas do nosso tempo conhecem também árvores, frutos, seja qual for a cultura delas, qual a classe social, todos conhecem esses elementos da natureza. Então, olha a sabedoria de Jesus. Ele pega todos os elementos que nós conhecemos e traz lições para nós. Então, lendo esse trecho aqui, eu me lembrei da minha infância. Eram outros tempos, então na nossa infância nós saímos por chácaras, ranchos, terrenos baldios, e a gente saía vendo lá a vegetação e comia algumas frutas silvestres, como o milho de grilo, a pimenta de rato, que são umas bolinhas pretas. Então a gente saía comendo, mas a minha avó ficava muito preocupada com isso e ela nos dava dicas para conhecer essa vegetação lá, o que a gente podia comer e o que a gente não podia, o que faria mal a gente. Então ela dizia assim: cuidado com aquelas frutas que os passarinhos não bicam, elas são venenosas, podem fazer mal para vocês. Então a gente ficava vendo lá, né? Será que o passarinho bicou essa fruta? Será que não? E ela falava também: muito cuidado com aquela mandioca brava, ela parece muito com a nossa mandioca comum. Ela é parecida, mas essa mandioca brava pode fazer mal para vocês. Então a gente tinha medo, né? A gente não vai apanhar essa mandioca e vai comer. Cuidado com as frutinhas vermelhas, aquelas frutinhas que nos chamam a atenção. Parece uma cerejinha de bolo, mas ela é muito venenosa. Então ela nos dava essas dicas para a gente não comer maus frutos, para a gente não acabar envenenado, até passar mal. Então é muito interessante, né, a sabedoria das pessoas mais velhas. Dava dicas aí de como a gente se portar nesses lugares que a gente ia, nos matos, enfim, tudo que a gente andava naquela época. Hoje já não tem mais essas flores silvestres por aí. E quando nasce uma árvore lá desconhecida no nosso quintal, nasceu a árvore, como que a gente vai saber que árvore é aquela que a gente não conhece? Então, a gente espera nascer os frutos. Se vai nascer uma maçã, uma laranja, um limão, uma goiaba.
Então, depois que nascer essa fruta, a gente vai falar, era uma macieira, uma laranjeira. E assim acontece conosco também. Então a gente não sabe como que é aquela pessoa, então esperamos os frutos. Que frutos essa pessoa vai dar? Bons frutos? Maus frutos? Então há de se esperar algum tempo. Há um processo até esses frutos nascerem. Então nós vamos trazer esses versículos de Jesus para a nossa vivência do nosso dia a dia. Que árvores são essas que Jesus nos fala, as árvores dos frutos? Então as árvores somos todos nós, somos as árvores. Umas são mais novas, umas são mais velhas, umas produzem frutos mais rápido, outras demoram mais para produzir frutos, umas os frutos são bons, outras são venenosos, outras árvores vão produzir só espinhos e outras árvores não vão produzir nada. E os frutos? Os frutos são nossos pensamentos, nossas palavras, nossas obras. Então tudo isso, pensamentos, obras, palavras, podem ser bons ou maus, né? De repente, dependendo da qualidade que nós vamos colocar aí nesses frutos. E qual a parte da árvore que absorve os nutrientes para que ela cresça frondosa, bonita, saudável? É a raiz. Então, através da raiz da árvore, ela vai absorver lá água, nutrientes, sais minerais, para que elas cresçam bem. E nós? De onde nós estamos tirando esses nutrientes, né, para que a gente cresça em espírito, para que a gente produza, para que a gente evolua? Se nós estamos tirando todos esses nutrientes do Evangelho de Jesus, nós podemos sim produzir bons frutos, mas não basta apenas ler o Evangelho de Jesus. É preciso ler e depois colocar em prática. Acontece que às vezes na raiz dessa árvore a gente vai encontrar algumas ervas daninhas, que vai prejudicar o crescimento dessa árvore, vai atrasar o crescimento, às vezes não vai nem produzir frutos. E essas ervas daninhas em nós? Quais são essas ervas daninhas? É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a vaidade, maldade, enfim, todos os vícios. Esses vícios, a gente começar a absorver eles, egoísmo, orgulho, vai atrapalhar na produção dos nossos frutos, vai atrapalhar no crescimento dessa árvore que somos nós e também na produção desses frutos. Então, às vezes é um longo caminho a percorrer para que a gente produza esses frutos, mas podemos sim produzir. Então, nós somos espíritos caminhando em busca da perfeição. Através de encarnação a encarnação, nós vamos acumulando experiências. Então a encarnação é uma bênção para todos nós. Algumas pessoas encaram como castigo, né? Eu vou reencarnar de novo lá na Terra. É uma bênção. Nós estamos aqui para acumular experiências. Depende do uso que estamos fazendo com a nossa encarnação. Então é através dessas experiências aí a gente vai conseguir produzir esses bons frutos. Então, basta a gente analisar os espíritos experientes, já com grande bagagem de vivência. Eles descobriram que o bem é uma grande ferramenta da evolução. Eles já incorporam esse agir para o bem naturalmente. Eles fazem o bem pelo bem e já conseguem produzir bons frutos. É a nossa meta. Uma época nós vamos chegar assim, né? O bem vai acontecer naturalmente, nossos bons frutos, isso vai acontecer de uma maneira bem tranquila. Vai fluir tudo bem. Então, vamos espelhar nesses espíritos experientes aqui que já têm essa boa bagagem de vivências. E qual o caminho que a gente deve percorrer para produzirmos esses bons frutos? É a autoeducação. Está nas nossas mãos, né? Auto nos educar. Então, nos voltarmos para dentro de nós mesmos e analisarmos o que nos incomoda, o que dá a sensação de dever cumprido, para sempre agirmos para o bem. Acontece o seguinte, deve ter acontecido com todos nós, quando a gente abre a geladeira da nossa casa e às vezes sente um cheiro desagradável, ela está cheia, mas tem uma coisa que não está cheirando bem, é um cheiro desagradável. Mas será que esse cheiro não vai desaparecer sozinho? Será que alguma coisa que está lá não vai desintegrar e de repente vai vir um cheiro bom? Não, não vai acontecer isso. Então é necessário que a gente retire tudo que está na nossa geladeira, veja lá o que é um pedacinho de queijo, uma fruta, alguma coisa lá que ficou deteriorado, tirar,
limpar tudo, passar um bicarbonato, alguma coisa para tirar o cheiro e colocarmos as coisas de volta. Então é mais ou menos isso que acontece conosco. Tem alguma coisa lá que está incomodando. Ah, mas vai passar. Ah, não. Não, é preciso nos autoanalisarmos. O que realmente está incomodando? Porque realmente, né, eu não consigo dormir direito, alguma coisa me incomoda. Então é analisar e trabalharmos com isso. Nós temos virtudes, nós temos vícios. Então cabe a gente trabalharmos esses vícios aos poucos, com bastante tranquilidade, sem neura, irmos eliminando esses vícios e trabalhando as nossas virtudes, que temos muitas sim. Jesus fala aqui também, nesses versículos, sobre os falsos profetas. Então, quando a gente fala falsos profetas, por uma questão cultural, o que vem na nossa cabeça? Uma pessoa já idosa, com uma barba comprida, branca, uma túnica branca também, e ela faz revelações sobre o futuro. Geralmente, né, revelações assustadoras sobre o futuro. Então, a gente imagina isso. Mas profeta não é isso. No sentido amplo da palavra, o profeta é um enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Ele não tem essa barba comprida, nem túnicas brancas, não, são pessoas normais, né, que vieram aqui nos instruir. Então, esses falsos profetas que ele fala aqui são árvores bonitas, em princípio, chamam a atenção, né? Aquelas que balançam ao vento, umas folhas brilhantes. E elas produzem frutos atraentes, mas que no final são frutos indigestos, nos farão mal. Então, a gente analisa com uma facilidade tremenda os falsos profetas que temos por aí, tanto encarnados como desencarnados. Olha, aquele ali falso profeta, ele está falando da palavra de Deus, mas ele não cumpre, ele faz isso de errado, aquilo de errado. Então a gente tem uma facilidade de identificar, né, e dar opinião sobre esses falsos profetas. Mas e os falsos profetas que estão dentro de nós mesmos? Será que estamos notando esses falsos profetas? Será que estamos analisando os falsos profetas que estão dentro de nós mesmos? E quais são esses falsos profetas que estão dentro de nós? Toda vez que nós agimos contra a lei de Deus, somos falsos profetas lá dentro de nós mesmos. Então a gente sabe a determinada lei de Deus, mas a gente age contra. Como quando a gente estava na escola, né? Por que você colou na prova? Ah, todo mundo colou. Todo mundo colou? É o certo? Não. Mas, se todo mundo colou, acho que pode. Por que você matou a aula? Todo mundo matou, por que eu não ia matar? Então, se todo mundo faz, eu posso fazer também? Não, né? Vamos analisar aí. Então, quando a gente vai contrário à lei de Deus, nós estamos sendo esses falsos profetas dentro de nós mesmos e não estamos nem percebendo. A gente coloca no piloto automático e lá vai, né? Sente aquele incômodo? Sente, mas não para analisar. Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dão as instruções para Kardec, ele diz que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Isso equivale, não dá para fugir dela. Onde a gente for, a lei de Deus está escrita lá dentro de nós. Portanto, nós temos um sistema íntimo que alerta. Ele nos avisa, nós temos umas sensações quando estamos agindo em contrário à lei de Deus. Às vezes a gente não para analisar, mas é aquele incômodo. A gente lembra de reencarnações anteriores? Não lembra. Mas o que Deus nos dá? Esse alerta aí, essa consciência íntima, né? É uma coisa que nos incomoda. Então eu fiz algo que eu não deveria fazer, nossa, né? Fica incomodando, a gente sabe que tem uma coisa incomodando, mas não para analisar. Peraí, o que eu fiz? Eu falei tal coisa que eu não devia ter falado. Ou eu poderia ter tomado determinada atitude que eu não tomei. Eu sei que aquela atitude é certa, mas eu não tomei. Então, é isso que é essa lei de Deus que está dentro da gente. Então, a gente percebe, nos incomoda quando nós estamos agindo errado e também dá uma ótima sensação quando a gente percebe que agiu certo. É aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Nossa, consegui fazer determinada coisa. Consegui conversar com uma pessoa civilizadamente, passar minhas ideias de uma maneira tranquila para ela. Consegui praticar uma coisa que há tanto tempo eu queria praticar e não conseguia. Enfim, a gente tem que prestar atenção nessas sensações, as negativas e as positivas. É assim que nós vamos adquirindo
essa consciência, adquirindo as experiências para produzirmos esses bons frutos. E quando nós agimos mal, essas sensações desagradáveis, né, nos causam mal-estar e vem dois sentimentos, né? A culpa e o remorso e a responsabilidade. É diferente a culpa e o remorso da responsabilidade? Sim, completamente diferente. Há uma grande diferença entre as duas. Então vamos ver aqui a diferença entre culpa e responsabilidade. Fiz determinada coisa, estou me sentindo culpada, muito culpada. O que essa culpa vai trazer dentro da gente? Então essa culpa vai nos dar a lamentação. Pode perceber, quando estamos culpados, nós começamos a lamentar sempre a mesma coisa. A queixa, o arrependimento, que aquilo tudo vai congelando a gente. Nós vamos ficar ali chumbado naquilo e não vai alterar a nossa realidade. Vamos ficar naquele círculo vicioso. Não devia ter feito aquilo, porque fiz, me sinto culpado. Aquele círculo vicioso que não vai sair daquilo. Nós vamos sentir chumbado naquilo. Então, é uma coisa que vai fazer muito mal para a gente. Às vezes não, a grande maioria transforma em doenças físicas. E a responsabilidade? Aí é diferente. Ela vai nos dar uma mobilidade para a gente mudar de atitude e prosseguirmos em frente. A responsabilidade nos dá uma leveza. Quando a gente assume essa responsabilidade, tudo vai fluir de uma maneira mais tranquila. Um ótimo exemplo dessa responsabilidade é o Paulo de Tarso. A maioria de nós conhecemos a história dele, que eu acho maravilhosa. Então ele começa lá perseguindo cristãos, provocando a morte de alguns cristãos, uma pessoa rude. Provavelmente ele se sentia incomodado com tudo isso, mas ele ia tocando a vida, né? Pela cultura dele, tudo pela posição social. Ele ia lá perseguindo cristãos e tudo mais. Mas um dia ele muda de vida quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. E o que Paulo usa? De culpa? Olha o que eu fiz, e agora o que eu vou fazer? Não, ele usa de responsabilidade. Ele abandona aquele homem velho e se veste de um homem novo. Ele vai para o deserto, ele se torna tecelão, ele vai angariar várias experiências, ele vai agir com responsabilidade, ele trilha um novo caminho, ele não fica chumbado no passado. Ele caminha para um futuro e ele produz bons frutos que chegam até os nossos dias, né? O Evangelho de Jesus se propagou muito através de Paulo. Então, esse ótimo exemplo, quando a gente tiver em dúvida entre culpa e responsabilidade, lembremos de Paulo de Tarso. Outra frase de impacto que Jesus fala aqui nesses versículos é a seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Muito profunda essa frase. De que forma nós estamos tratando as pessoas? Porque as nossas palavras espelham a nossa natureza. Porém, com o tempo, né, nós aprendemos a disfarçar, a dissimular na nossa vida social. Imagina lá você no seu trabalho falando tudo que lá dentro do seu coração. Então a gente vai meio que dissimulando. Mas chega uma hora que não dá, né? Por algum tempo a gente consegue manter essas aparências, mas como diz no dito popular, um dia a casa cai. A gente não consegue. Ou o que acontece é que lá na sociedade, no nosso trabalho, a gente mantém lá a postura, tem alguma coisa aqui dentro, mas a gente fala outra. Quando chegamos à nossa casa, que é o nosso território livre, lá a gente desaba, né? Fala tudo o que está aqui dentro do coração. Tem até uma parte do Evangelho que eu não vou lembrar agora, mas ele diz lá que há pessoas que em casa são verdadeiros tiranos. E para fora, né, eles são doces. E ao contrário. Existe o contrário também, pessoas que fora de casa são verdadeiros tiranos e lá dentro são doces. Por que acontece isso, gente? Porque não temos ainda uma coerência entre o verbo e a ação. Nós falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Então é preciso a gente melhorar, acharmos uma coerência entre o verbo e a ação. Falarmos e praticarmos o que estamos falando para produzirmos bons frutos. Acontece muito de a gente estar fazendo alguma coisa, por exemplo, alguma caridade. Eu estou fazendo, mas não há coerência. Eu acabo humilhando a pessoa percebe, não há coerência, eu estou fazendo uma coisa, mas dentro de mim o verbo, a ação é aquilo, mas o que eu estou sentindo é outra coisa, então não há uma coerência. Então nós precisamos sim tentar achar aí a coerência entre o verbo e uma ação,
para os nossos frutos serem realmente os bons frutos, que nossa árvore produza esse fruto verdadeiro, esse fruto que vai alimentar as pessoas, vai nos alimentar e alimentar realmente as pessoas. É um caminho, mas a gente pode ir analisando sim. E para encerrar, agora nós temos aqui uma mensagem do Emmanuel que tem tudo a ver com esses versículos aí de Jesus. Ela é bem profunda. Então, essa mensagem chama Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Então conheceremos os frutos, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, Emmanuel. Então era isso que nós tínhamos que passar para vocês. Se gostaram, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E mais uma vez a recomendação, vamos continuar nos cuidando, lavando nossas mãos, usando álcool gel, não aglomerar e, se possível, que fiquemos em casa. Se a gente não puder, que coloquemos nossas máscaras. Boa noite.